Olá! Vamos desvendar hoje um tema que é figurinha carimbada na prova da OAB: a responsabilidade tributária de grupos econômicos. Entender quando uma empresa pode ser chamada para pagar a dívida de outra é simplesmente fundamental. Então, bora mergulhar nesse assunto. E a pergunta que não quer calar, a que tira o sono de muito estudante, é exatamente esta. A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. E é justamente essa complexidade que a banca da OAB adora explorar. Mas fica tranquilo, porque até o final a gente vai matar essa charada. Para a gente não se perder no caminho, vamos seguir este roteiro aqui, bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o problema, depois os tipos de grupo, a lei que se aplica, os casos práticos e, no fim, um resumão perfeito para revisão. Então, vamos lá, começando pelo começo. Por que esse tema dá tanto pano para a manga? A resposta está no jeito como as empresas se organizam hoje em dia. Pensa só, no mundo dos negócios é super comum a gente ver esses grandes conglomerados, né? Empresas que se juntam para otimizar tudo, lucros, recursos. Essa união é perfeitamente legal. O ponto é que ela cria uma teia de relações que pode, sem querer ou de propósito, complicar a vida do fisco na hora de saber, afinal, de quem eu cobro esse imposto. Certo. Para a gente entender quem pode ser responsabilizado, primeiro a gente precisa saber de que tipo de grupo estamos falando. A nossa lei, lá a Lei das Sociedades Anônimas, divide isso em duas categorias principais. A distinção aqui é bem importante. Pensa no grupo de direito como um casamento com um contrato assinado. Tem um documento formal, uma convenção, que oficializa tudo. Já o grupo de fato parece mais uma união estável. Não tem papel, não tem acordo formal, mas na prática, a relação de controle e subordinação é clara como o dia. Olhando mais de perto para o grupo formal, o pulo do gato está aqui, no artigo 266 da Lei das SAs. Mesmo que elas estejam juntas por um objetivo, cada empresa mantém seu CNPJ e, o mais importante, seu patrimônio separado. Ou seja, em tese, a dívida de uma não deveria respingar na outra. Agora, no grupo de fato, o que manda é a vida real, o dia a dia da operação. Tem uma empresa controladora que dá as cartas para as outras, as controladas. Embora cada uma, no papel, seja autônoma, é essa relação de poder que define o grupo e, claro, acende o alerta do fisco. Beleza, já entendemos os tipos de grupo. Mas e aí, qual é a base legal que o fisco usa para bater na porta de uma empresa irmã e cobrar um imposto? A resposta está num artigo bem específico do nosso Código Tributário Nacional. E é este aqui, o coração de toda a nossa discussão. Artigo 124, inciso 1º. A expressão mágica, que precisa estar grifada no vade-mecum, é interesse comum na situação que constitua o fato gerador. É essa frase que abre a porta para a responsabilidade solidária. Tá, mas o que diabos é esse tal de interesse comum? Bom, a justiça já bateu o martelo sobre isso. Não é só um interesse econômico, tipo uma empresa se beneficiar do lucro da outra. Não. Significa que precisa ser provado que as duas, de alguma forma, participaram juntas daquele ato que gerou o imposto. O fisco tem que mostrar essa conexão direta. Isso nos leva à regra de ouro, o mantra que precisa ser decorado para a OAB. O simples fato de duas empresas fazerem parte do mesmo grupo, seja de fato ou de direito, não é suficiente para uma responder pelo tributo da outra. Ponto. Essa é a premissa básica de tudo. E para botar um cadeado nessa regra, vem o artigo 128 do CTN. Ele funciona como um limite, reforçando a ideia de que qualquer terceiro que for responsabilizado precisa obrigatoriamente ter algum vínculo com o fato gerador. Não dá para simplesmente sair escolhendo alguém do grupo para pagar a conta. Ok, se a regra geral é que não existe essa responsabilidade automática, a pergunta que vale a aprovação é: quando, afinal, essa regra vai para o espaço? Vamos ver as exceções. Existem basicamente três grandes cenários em que o fisco pode, com razão, buscar o pagamento do tributo de outra empresa do grupo. Vamos analisar um por um. A primeira hipótese é a aplicação pura e simples do artigo 124. Aqui, o ônus da prova é todo do fisco. Ele que tem que se virar para apresentar evidências concretas, provas que as empresas agiam em conjunto naquele ato específico que gerou a dívida. É uma prova difícil, mas não impossível. Aqui a coisa muda de figura. Se existe fraude, se existe um acordo para enganar o fisco, o interesse comum fica escancarado, ele é presumido. O próprio ato de combinar a fraude já cria o vínculo que a lei exige. E aí,
todas as empresas que participaram do esquema se tornam solidariamente responsáveis. E o último cenário é quando a estrutura do grupo é usada para fins ilícitos. Sabe quando o dinheiro de uma empresa se mistura com o da outra, os sócios são os mesmos e na prática não existe separação real entre os negócios? Essa confusão patrimonial é o grande indício de irregularidade, e isso justifica quebrar a autonomia delas e responsabilizar o grupo todo. Ufa! Passamos pela teoria, pelos casos práticos. Chegou a hora de organizar as ideias, de fazer aquela lista clara e direta, prontinha para ser usada na hora H da prova. Se for para levar só uma coisa dessa nossa conversa, que seja isso aqui. A regra geral é a autonomia de cada empresa. A exceção é a responsabilidade, que se baseia no interesse comum do artigo 124. E esse interesse tem que ser provado, a não ser que a gente esteja falando de fraude, conluio ou daquela bagunça que é a confusão patrimonial. Com essa lógica em mente, não tem questão que pegue de surpresa. Dominar esse tema é dar um passo gigante em direção à aprovação. A chave é essa: entender a regra e, principalmente, dominar as exceções. Espero que essa análise tenha ajudado a iluminar o caminho. Para mais guias como este, focados na aprovação, é só ativar as notificações. Bons estudos e até a próxima!